Agora a gente conversa ao vivo com João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19 em São Paulo. Gabardo, obrigada mais uma vez pela gentileza de vir aqui conversar com a gente. Bom dia, boa semana para todos nós. Nós estávamos agora há pouco repercutindo a entrega de um novo lote de vacinas da Pfizer para todo o Brasil. Então eu quero pegar esse gancho para ver com você quanto desse lote está disponível aqui para o estado de São Paulo e em que pé anda a nossa campanha de vacinação, que o desejo é que ela avance cada vez mais rápido, mas dependemos de imunizantes. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Isso é importante, porque esse é um momento crucial, né, em que os estados estão melhorando seus indicadores, os estados têm uma redução do número de internações, do número de óbitos, e a gente precisa aproveitar esse tempo para acelerar a vacinação, para não correr o risco de uma terceira onda. Essa que todo mundo pergunta. Qual o risco de nós termos uma terceira onda? Vai depender muito da velocidade da nossa vacinação. Eu acredito que com essas vacinas que estão chegando e com as condições que o Sistema Único de Saúde tem de acelerar as doses, a aplicação dessas doses, nós vamos diminuir bastante a possibilidade de ter uma terceira onda. E, dessa forma, poder voltar um pouco mais próximo aí da normalidade já nos próximos meses. Essa é a nossa grande expectativa, Elisa. Gabardo, eu queria falar um pouquinho com você sobre São Paulo. São Paulo confirmou nesse final de semana, atingiu a marca de 3 milhões de casos de Covid, com 100 mil mortos. Nós temos cerca de 420 mil no país, então arredondando, a gente está falando de mais ou menos 25% dos mortos por Covid no Brasil, aqui em São Paulo. É uma taxa aceitável? Você acha que São Paulo poderia ter feito alguma coisa além do que foi feito? Colombo, nós temos que considerar que São Paulo foi, o início da pandemia ocorreu em São Paulo, e São Paulo tem uma característica muito complexa pelo fato de ter uma concentração populacional, a densidade populacional muito significativa. Então, isso faz com que as pessoas elas tenham uma possibilidade de proximidade física muito maior. Eu lembro, já falei em outras oportunidades com vocês, o fato de São Paulo, antes da pandemia, a grande São Paulo ter um volume no transporte coletivo na ordem de 11 milhões de pessoas ou 11 milhões de bilhetes que circulam nos ônibus, nos metrôs, nos trens de São Paulo. Então, isso mostra qual é a possibilidade das pessoas terem contato físico, terem proximidade. E essa doença, ela hoje, com as pesquisas que nós temos, resultados de pesquisas, a gente aprendeu muito sobre a transmissibilidade dessa doença. Antes nós acreditávamos mais que poderia também ocorrer através de superfícies, né, através do contato com locais onde previamente estavam contaminados. Hoje isso não é mais tão significativo. O mais importante é a transmissão que se dá através das vias aéreas, através do espirro, da tosse, das secreções, da fala, né? Então, só existe uma maneira das pessoas se contaminarem, terem contato físico, terem contato próximo. Por isso, hoje, a Inglaterra está começando a flexibilizar, a voltar à normalidade. Qual a recomendação que o Reino Unido está dando para as pessoas? Não exagerem na proximidade física. É possível já se cumprimentar no Reino Unido, mas evita o contato próximo do rosto de uma pessoa com outra pessoa, evita o beijo, evita que o contato seja mais duradouro, por mais tempo. Então, é isso que nós temos que fazer. As pessoas precisam nos ajudar nessa questão do distanciamento físico. Diminuindo o distanciamento físico, a gente diminui a possibilidade da transmissão da doença. Então, São Paulo, mesmo que tenha essa concentração populacional, e o resultado do número de óbitos, como você falou, é muito significativo, se nós olharmos em relação ao número de casos, São Paulo está lá entre o 18º, 19º estado brasileiro em casos
detectados. Em relação ao número de óbitos, o São Paulo tem permanecido na fase de 4º, 5º, 6º estado brasileiro, com o maior número de óbitos por 100 mil habitantes. Eu acho que São Paulo, se nós analisarmos as capitais, a capital de São Paulo é uma das que tem o melhor resultado dentre todas as 27 capitais brasileiras. É muito significativo o resultado no comparativo das cidades com as demais. Isso mostra que se procurou fazer o que é correto. Agora, nós temos dificuldade com as resistências das pessoas em fazer o distanciamento social, nós temos muita pressão dos setores econômicos que, com muita razão, querem voltar a funcionar o mais rápido possível, nós temos uma parte da população que não colabora, fazendo atividades irregulares, como festas. Não tem um fim de semana aqui em São Paulo que não se encontre e não se feche vários eventos irregulares com aglomeração de pessoas. Nós não conseguimos ainda entender esse comportamento dos jovens aí se contaminando de graça, né, em ambientes fechados, em ambientes sem máscaras. E isso prejudica o funcionamento das outras atividades que poderiam estar funcionando já de uma forma mais adequada. Eu falo, por exemplo, dos shoppings, eu falo dos restaurantes. São locais onde o ambiente é um pouco mais controlado, mas em função do comportamento equivocado de boa parte da população, nós somos obrigados a tomar medidas de distanciamento, medidas mais drásticas, com fechamento de determinadas atividades econômicas. Gabardo, eu quero pegar dessa parte aí da colaboração por parte da população, porque a gente acabou de mostrar agora, tem gente escolhendo vacina agora, escolhendo vacina da Pfizer, e tem gente que está escolhendo não se vacinar. Dia desses entrevistava aqui um médico infectologista e ele dizia que a gente não deveria comemorar essas cidades que estão baixando a faixa etária de imunização, porque significa justamente o contrário do que a gente pensa. Significa que pessoas mais idosas não estão indo se vacinar e está sobrando dose. Aí eu queria saber se tem uma avaliação agora das cidades em que pessoas estão se recusando a tomar vacina. Nós temos um percentual de pessoas que não tomaram a primeira dose. Às vezes é um percentual pequeno, e nós temos um percentual de pessoas que tomaram a primeira dose e que não voltaram à unidade de saúde para fazer a segunda dose. Os motivos são diferentes. Tem muita gente que tomou a primeira dose e não quer tomar a segunda dose porque teve algum efeito colateral, do mínimo que tenha sido, dor de cabeça, desânimo, durante um certo tempo ficou com dor no local da aplicação da vacina. Então tem motivos assim bastante variados e não são significativos, porque os efeitos colaterais têm sido muito leves. Mas preocupa, sim, o fato das pessoas não quererem se vacinar e não tomarem a primeira dose. Preocupa porque essa é uma decisão que pode ser analisada do ponto de vista individual. Bom, ele é dono da sua vida, ele quer correr riscos, ele não acredita na vacina e, portanto, ele não vai se vacinar. Só que isso tem uma repercussão no coletivo, porque à medida que nós temos um percentual maior de pessoas que não tomam a vacina, além de se prejudicarem individualmente, o mais significativo, o mais importante, é que ela diminui o percentual de pessoas vacinadas para que a gente possa atingir definitivamente um percentual elevado, o que a gente pode considerar como uma imunidade coletiva, que vai fazer com que a transmissão da doença caia de uma forma mais rápida, mais intensa. Então, essa é a grande preocupação, que se um percentual, sei lá, 5%, 10% das pessoas não querem tomar a vacina, vai diminuir um pouco mais, vai aumentar um pouco o tempo que nós vamos precisar vacinar para poder adquirir imunidade coletiva ou imunidade de rebanho. Basília Rodrigues está com a gente aqui também no telão para participar dessa conversa com o Gabardo. Basília? Oi, bom dia, tudo bem? Elisa, Luciana, a propósito, tudo bem, Gabardo? Eu gostaria de saber sobre os efeitos da CPI. O senhor que até pouco tempo estava aqui integrando a equipe técnica do Ministério da Saúde, entende bem de Brasília.
Tudo bem que a CPI só tem 2 semanas, mas para o senhor já são sentidos efeitos no comportamento do governo federal, no ritmo de algumas ações, no diálogo com vocês que estão aí na ponta, cuidando do combate ao coronavírus? Ou o senhor acha que não vai ser a CPI que vai mudar esse ritmo? Bom dia, Basília. Eu acho que a CPI, ela aumentou muito o interesse do governo na imunização. Eu acho que a preocupação com a aquisição de doses, a preocupação com a distribuição das vacinas, ela tem sido sentida por todos, né? O país hoje trabalha com muito mais preocupação, com muito mais interesse na imunização, na vacinação. A gente percebe até que muitas pessoas que se posicionavam contrários à vacina ou que minimizavam os efeitos da vacina, achavam que tinha outras alternativas para a gente sair dessa pandemia, hoje estão calados, então pelo menos não atrapalham muito esse processo de vacinação. Isso também pode ser analisado pela mudança de comportamento que nós tivemos com o próprio ministro, né? O ministro Marcelo, ele tem se preocupado muito mais com a vacinação. E tem esse componente também que era natural, esperado, que a produção de vacina a nível mundial teria essa tendência de, próximo do final do primeiro semestre, início do segundo semestre, nós vamos ter uma quantidade de vacinas que serão entregues aos países muito maior, né? E a expectativa da gente aumentar a velocidade da vacinação. Então, eu acho que esse é um efeito positivo da CPI, um efeito que agora todo mundo se preocupa muito mais com a vacinação. Não existe mais tanta divergência em relação a eficácia, a qual a vacina que vai ser utilizada e possíveis efeitos colaterais. Gabardo, nós ainda estamos, por causa do descontrole da pandemia aqui, impedidos ou com restrições para entrar em vários países do mundo, né? Você acha que aqui nós deveríamos adotar as mesmas restrições, cautelas, por exemplo, exigir quarentena de um passageiro que hoje vem da Índia para o Brasil? Isso é importante, sim, Colombo, porque se nós tivermos uma variante na Índia, né, existe a possibilidade de nós termos uma variante da Índia, se nós pudéssemos reduzir a possibilidade dessa variante chegar no Brasil, seria muito importante. Então, nós temos 2 aspectos a considerar nisso. Primeiro, vacinar o mais rápido possível para que a gente tenha uma redução na transmissão da doença. Reduzindo a transmissão da doença, nós vamos reduzir a possibilidade da transmissão de uma possível nova variante. E os efeitos de isolamento entre os países, ele é muito complexo de ser feito, né? Mas hoje os voos já estão bastante reduzidos, né? E há possibilidade de se fazer um controle. Assim como os brasileiros estão impedidos de entrar em boa parte dos países, precisam fazer quarentena, o Brasil poderia fazer isso em relação, pelo menos aos locais onde a pandemia está ocorrendo numa velocidade muito alta, como é o caso da Índia nesse momento, e eu concordo plenamente que deveríamos ter um cuidado muito especial com pessoas que estiveram ou passaram nesses locais de maior transmissibilidade, ao chegar ao Brasil, deveriam apresentar, primeiro, resultados negativos do teste, né? Tem que fazer teste antes de embarcar, e se chegar no Brasil sem teste, deveriam permanecer em quarentena. Seria uma medida sanitária bastante razoável de ser implementada. Gabardo, há quem diga que divulgar dados positivos sobre Covid-19, positivo modo de dizer, né? Porque ainda continua ruim, mas está menos pior. Há quem diga que divulgá-los não ajuda muito no combate, né? Porque acaba dando uma falsa impressão para as pessoas de que as coisas estão melhorando, que elas podem afrouxar um pouquinho as medidas. Para nós, jornalistas, isso não faz muito sentido, porque a gente tem de divulgar mesmo, a gente lida com a verdade. Mas do ponto de vista de um governo estadual, quando vocês divulgam uma melhora, vocês sentem que naturalmente as pessoas acabam abusando um pouquinho mais? Tem 2 aspectos. Eu acho que, primeiro,
A informação ela tem que ocorrer, seja positiva ou negativa. Não deve ocorrer, não devemos fazer filtro para informar só o que é ruim ou informar só o que é bom. Nós temos que informar o que está acontecendo. Eu acho que a informação positiva ela pode gerar em algumas pessoas uma redução dos cuidados sanitários, mas ao mesmo tempo ela também mostra para aquelas pessoas que fazem corretamente e que percebem o esforço de todos, né, o esforço dos setores econômicos, o esforço do governo, o esforço da própria população, da própria sociedade, de ter algum resultado, porque senão ela fica, bom, mas o que adianta? Eu faço isso, eu me cuido, eu não me aglomero, e parece que as coisas não mudam. Então é importante as pessoas obterem as informações do resultado daquilo que é feito. Em São Paulo, a gente tem mostrado muito isso. Nós estamos desde o dia 6 de março, já completamos 2 meses, vamos iniciar agora o 3º mês em que a gente está ou na fase vermelha ou na fase de transição. Isso é um esforço, é um sacrifício muito grande de todos, de todo mundo, né? Mas tem resultados. Nós estamos aí com redução do número de casos já 4 semanas que nós temos queda do número de casos no estado de São Paulo. Nós estamos há 6 semanas com redução do número de internações. Nós estamos há 3 semanas em queda do número de óbitos. Foi o indicador que demorou um pouco mais. E isso é importante para que as pessoas entenderem que aquilo que foi feito, as medidas que foram implementadas no Plano de São Paulo, elas tiveram resultado. Nós tivemos uma redução na doença. É muito interessante olhar graficamente que quando se toma medidas de distanciamento social, 2 semanas depois, esses indicadores começam a reduzir. Quando acontece o contrário, que se aumenta, ou que nós temos um período em que há maior aglomeração, como foram as festas do final do ano, quando acontece feriados prolongados, 2 semanas depois a gente percebe que existe um aumento do número de novos casos. Então, informação é primordial e a informação deve ocorrer em todos os sentidos. A população não deve ter qualquer tipo de omissão em relação a isso. Ô Gabardo, eu quero voltar à pergunta que o Rafael Colombo te fez ainda há pouco sobre a Índia e você respondeu que sim, nós temos que monitorar esses voos, que já diminuiu. Fica uma sensação, e eu espero que você me corrija, que lá desde o início a gente toma a atitude um pouco posterior a que já deveria ter tomado. Você estava no Ministério, muitos especialistas diziam que o Brasil tinha que ter fechado o espaço aéreo e a gente não teria a entrada do vírus tão rápido aqui. Agora, de novo, a gente está discutindo variantes que já existem na Índia, inclusive, já se tem notícia de 2 variantes na Índia. A gente não está de novo atrás nas nossas medidas? Não deveríamos ser mais rápidos nisso, mais célere? Olha só, essa questão de controle dos portos, aeroportos, tá, é uma atribuição da Anvisa, é uma atribuição do Ministério da Saúde. Não é atribuição dos estados fazer fechamento ou restrição do transporte aéreo e muito menos do transporte de passageiros de voos internacionais. Para isso ocorrer, nós temos que ter o governo federal acreditando nessas medidas, né? Será que o Ministério do Turismo do governo federal acredita nisso? Nós temos visto propagandas estimulando o turismo no momento da pandemia, alguma coisa que não parece ser muito adequada para esse momento, né? Deveria ser uma medida a ser tomada mais adiante, quando nós tivermos um controle da pandemia. Então, é uma discussão complexa, porque o governo federal tem dificuldade de entender que essas medidas precisam e devam ser tomadas. Por mais que os governadores divulguem essa preocupação, coloquem essa preocupação com a circulação das pessoas entre os estados ou entre os países que têm um volume maior e um descontrole da transmissão da doença, é necessário uma articulação federal para isso. Talvez essa seja um bom ponto para ser amanhã discutido na CPI com o presidente da Anvisa. Por que a Anvisa não toma esse tipo de medida?
João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência em São Paulo, muito obrigado pela entrevista para a CNN mais uma vez, Gabardo. Bom dia de trabalho para você, até a próxima, hein? Muito obrigado, um abraço a todos.